O tema da palavra nesta manhã é revelação. Deixa eu baixar aqui. Eu comecei uma consagração agora depois das férias, de 21 dias. Eu gosto sempre de começar períodos com consagração. E o que eu estou pedindo a Deus nesse tempo de consagração é por revelação. E é incrível como Deus responde à oração. No segundo dia de compromisso, de consagração com Deus, Deus já me deu um sonho de revelação. E Jesus falou comigo no sonho. Gente, eu fiquei tão impactada com aquilo que aconteceu comigo. Como é importante nós buscarmos a Deus, porque Deus não nos deixa no escuro. Mas Deus tem revelação para nós. Você quer a revelação do Senhor na sua vida? Você sabe quando você entra num quarto escuro? Ou porque acabou a força, ou porque você não achou interruptor, então você não consegue ver o que está no quarto? É terrível, né? Você não sabe se você conhece o quarto, então é um pouco mais fácil. Mas se você não conhece, você não sabe o que está na frente. Você não sabe se você vai tropeçar em alguma coisa. Se você vai bater a canela em algum lugar para ficar roxo. Você não sabe se você vai cair, se você vai tropeçar. É horrível andar no escuro. Pois saiba que com Deus você não anda no escuro. Amém? Deus tem revelação para nós, para os seus filhos. Deus é luz. E aquele que está em Deus anda na luz e não nas trevas. E o Senhor traz revelação a nós. O que é revelação, né? A palavra revelação é apocalipse no hebraico. No hebraico não, no grego. Apocalipse, tirar o véu. Não é? Deus, Ele traz revelação e Ele tira aquilo que te impede de enxergar aquilo que está à sua frente, de enxergar o seu futuro. Deus é um Deus de revelação e é isso que eu quero falar para você nesta manhã. É isso que o Espírito Santo tem ministrado para mim nessa época. Eu não gosto de andar no escuro. Portanto, eu peço a Deus, e Deus sempre traz luz ao meu caminho, e se você o buscar, Ele trará luz ao seu caminho. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que Deus revelou ao homem a sua história, desde o seu início até o seu final. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Deus não deixou a história da humanidade em nenhum dos seus detalhes encoberto. Deus revelou desde o princípio até o fim. Deus revelou a Moisés a criação. E Moisés registrou tudo para que nós pudéssemos entender hoje como foi a nossa Gênesis. Deus revelou a João, o discípulo João, o Apocalipse. O final, como será o final dos nossos dias, o final da humanidade. E entre esses dois pontos, Deus foi falando através dos seus profetas e revelando toda a história. Lá em Amós 3:7, a palavra de Deus diz assim: certamente, é certo, o Senhor Deus não fará coisa alguma, ou seja, nada excluído, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem revelar aos profetas, aos seus servos, os profetas. As pessoas que gostam de se aprofundar na oração e na intercessão, e não oram só por si e pelas suas circunstâncias diárias, mas é uma pessoa que gosta de orar pelas pessoas, pela igreja, pela nação, pelas nações da terra, não é? O Senhor então se move através da intercessão, porque a intercessão, a oração, é um posicionamento que você tem de buscar Deus em oração, e Deus responde a você.
É incrível como Deus fala, vai falando a nós, né? Tem um grande intercessor que ele diz o seguinte, que quando Deus quer fazer algo, Ele move o seu povo a orar. Deus está para fazer algo na Yacht Church. O que Ele faz? Ele põe um desejo ardente no coração dos líderes e dos intercessores para orarem, para buscarem a Deus, para que algo aconteça. E de repente Deus revela o que Ele vai fazer. Antes de fazer. Deus não faz nada sem revelar. Eu me lembro uma vez que eu tive um sonho. Que eu estava na igreja, lá no último templo. E assim, em frente à rua da igreja, a Imperatriz, tinha uma rua, né, que dava perpendicularmente. Então eu olhei aquela rua, eu saí da igreja, olhei, e quando eu vi, tinha muitas folhas na calçada, nas ruas. Sabe quando tem aquela tempestade, que faz aquele vento e que suja tudo, espalha tudo? Depois de uma tempestade, você vê tudo sujo na rua, né? Tudo se movimentou. E eu vi aquilo. E quando eu acordei, comecei a orar a Deus, porque sonhos proféticos a gente não esquece. Vem um certo incômodo. Eu comecei a orar a Deus e Deus falou, vocês vão passar por um momento de tempestade. Vai ser um momento de aflição, mas eu estou com vocês. Dito e feito, meus irmãos. Os próximos dias começaram a acontecer situações que foram difíceis para nós. Mas o Senhor me revelou para dizer, eu assim permiti, porque Deus quer forjar situações na nossa vida para o nosso crescimento. Mas Deus me revelou antes para dizer, eu estou com vocês neste tempo de aflição. Amém? E assim o Senhor faz, Deus revela todas as coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Ao longo do tempo, Deus vai falando, Deus levanta pessoas, Deus fala com você. E há maneiras que Deus fala, depois eu vou tratar sobre isso. Em segundo lugar, é importante que nós saibamos que Deus revela seu plano de redenção para o homem, desde o momento da sua queda. Porque nós sabemos que somos criação de Deus, nós somos objeto de amor do Senhor. Nós somos o ápice da criação de Deus. Deus criou todas as coisas e Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E disse ao homem, agora você vai administrar e cuidar de todas as coisas, a minha semelhança. E a gente sabe que Deus que queria orientar o homem em todos os seus passos, mas o homem se rebelou ao domínio de Deus. E ouviu a voz da serpente. E caiu no engano. O fruto que não deveria comer, ele comeu e desobedeceu a Deus. E por conta disso, Deus disse, agora você vai se apartar da minha presença. E você vai passar pela morte. Mas lá no comecinho, quando houve a queda, na primeira sentença, Deus já revelou o futuro de redenção. E ele disse à serpente, porque primeiro Deus se referiu a Adão. Falou, Adão, o que aconteceu? Adão jogou a culpa na Eva. Falou, a mulher que tu me deste me convenceu a comer do fruto. Aí foi falar com a Eva culpou a serpente me enganou. Mas quando Deus fala com a serpente, Ele dá então o decreto e revela o seu plano de redenção. E lá em Gênesis 3, 14 e 15 diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldito és entre todos os animais selváticos. Os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Que coisa linda, Deus já anunciou a nossa redenção. Você pode aplaudir ao Senhor?
Eu vou ficar tomando água aqui porque eu estou com uma tosse seca. Vim da viagem assim. Deus disse, o seu descendente vai lutar contra o descendente da mulher. O descendente da mulher seria Jesus. E eles iriam travar uma guerra. E o descendente da mulher, que é Jesus, iria pisar a cabeça da serpente e derrotá-la. Mas a serpente iria picar o calcanhar de Jesus. E isso fala sobre a sua morte. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Para que nós, através da nossa fé nele, pudéssemos então alcançar a redenção e a volta do nosso relacionamento com Deus. Deus foi revelando. Lá no começo, Deus revelou o plano ápice. A plenitude dos tempos, a vinda de Jesus, a nossa restauração em Cristo Jesus. Aquele que não pecou, pagou o preço da morte, pagou o preço do pecado, para que eu e você, através da nossa fé nele, pudéssemos então ter a redenção e o perdão dos nossos pecados. Amém? Isso não é lindo? Mas Deus vai fazendo uma obra onde ele vai estabelecendo o rumo da história. Ele chama um homem, Abrão, e faz com ele uma aliança, para que através de Abrão, que depois se tornou Abraão, Deus pudesse formar um povo seu, onde ele iria se revelar a este povo. E também este povo seria a origem, não é? De Jesus Cristo, o Filho de Deus que viria para a nossa redenção. E Deus então chama Abraão e muda o nome de Abraão. O texto está lá em Gênesis 17, 1-8, que diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse... O Senhor vai aparecendo a Abraão desde que ele tinha 75 anos. E vai lhe mostrando, vai dando revelação e vai clareando os seus passos. Até que chega este momento, onde ele tem 99 anos. Disse o Senhor: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será o seu nome, sim Abrão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus chama Abraão e diz assim: você vai ser pai de nações. Um homem estéril com uma mulher estéril. E os anos se passaram. Chamou com 75 anos. Quando ele estava com 99, diz: agora eu mudo o seu nome. E aqui ele mudou o seu nome para dizer: agora vai acontecer. Eu ajo em você e através de você. E você vai ter um descendente. E o seu descendente não será único, mas será numeroso. E a sua descendência vai possuir as terras da sua peregrinação, as terras de Canaã. E Deus vai revelando a Abraão todas as coisas. Até que um momento ele dá um sonho a Abraão e diz assim: olha, a tua descendência um dia irá para o Egito. Mas depois de 400 anos eles voltarão e possuirão essa terra. Gente, Deus fez Abraão ver o futuro, muito além, muito distante, gerações depois. E não só isso, como Abraão viu o dia do Senhor. Quando ele está, tendo um momento com o Senhor diz: Abraão, eu vou te mostrar, eu vou passar e você vai me ver. E a Bíblia diz que ele viu as costas do Senhor. Mas não é que ele viu as costas, ele viu o futuro, ele viu o dia do Senhor.
Então Deus revelou todas as coisas a Abraão, e não é só Abraão não, é para mim, para você. Você não precisa viver os seus dias tateando, você tem que entender o que Deus tem para você, qual é o próximo momento, o que Deus há de fazer na sua vida. Deus chama um homem, Davi, o unge rei sobre Israel, e um dia diz para Davi: Davi, eu tenho uma aliança com você. Deus vai fazendo aliança com homens, e Deus faz uma aliança de governo com Davi, e ele diz assim: Davi, eu tenho uma aliança com você. E depois de você, virá o seu filho, eu terei uma aliança com ele, mas ele vai se desviar do caminho, eu vou açoitá-lo. Mas por amor a você, essa aliança será perpétua, e a sua descendência ocupará o trono de Israel para a eternidade. E Deus cumprirá isso, porque Jesus, descendente de Davi, vai voltar, e na segunda vinda vai sentar no trono em Jerusalém e vai reinar eternamente. Amém? Deus fez uma aliança com Davi e mostrou para Davi o futuro bem distante. Eu quero ler o texto com vocês. Quando Deus fala com ele, diz assim, 2 Samuel 7, 12 a 16. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, falou até da morte, depois que você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o meu rei, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. O seu filho vai fazer um templo, que será magnífico. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, e a gente sabe que Salomão transgrediu a lei do Senhor de maneira profunda, casou com muitas mulheres que não eram judias, não é? Que não tinham a lei do Senhor, que não eram do povo de Israel, e essas mulheres o convenceram a fazer templos aos deuses, e ele então transgrediu a lei do Senhor. E diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. E isso aconteceu. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus revelou a Davi o futuro bem distante, o fim das coisas. Depois vem o descendente de Davi, que é Jesus. E para a vinda de Jesus, Deus foi dando todos os detalhes. Há mais de 300 profecias sobre Jesus. Sobre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Está coalhado de coisas, de profecias. Deus disse a época, Deus disse o lugar, Deus disse como seria. Deus disse como seria a reação do povo. Deus disse se ele seria aceito ou não. Deus disse o tipo de morte que ele teria. Deus disse que as suas vestes seriam tiradas sorte no dia da sua morte. Deus revelou os detalhes sobre Jesus. Não é? Há muitas menções de qual era a probabilidade de um homem cumprir todas as profecias que foram feitas para Jesus. Né? Os americanos fazem muitas contas e eles dizem assim, que se vocês pegarem o estado do Texas, que é, se não for o maior, um dos maiores dos Estados Unidos, encher de moeda até a canela, de moeda de 1/4, e pegar uma moeda de 1 centavo e jogar no estado do Texas com esse monte de moeda, qual a probabilidade de você achar essa moeda de 1 centavo? Essa é a probabilidade de cumprir todas as promessas feitas sobre Jesus em uma só ocasião. Vocês entenderam? Como Deus não nos deixa escura, como Deus revela, Deus vai mostrando o seu propósito, o seu destino. Deus fala e faz todas as coisas.
O evangelho de Mateus, a gente tem 4 evangelhos que descrevem a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o que mais fala sobre as profecias que se cumpriram em Jesus. No Velho Testamento, o livro de Salmos e Isaías são os livros que mais falam sobre Jesus. Deus vai sinalizando como seria a vinda de Jesus e Jesus. Todas as coisas se cumprem. E a sua volta? Gente, as profecias sobre a volta de Jesus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. A visão de Daniel, a revelação de Ezequiel, todas as outras profecias, todos os outros profetas, né? Toda a revelação que Deus deu para João, o Apocalipse. Como seria, né? O arrebatamento, a tribulação, a vinda de Jesus, o milênio, depois Jesus faria novos céus e nova terra, tudo, toda a sequência até o final da nossa história está tudo relatado na Bíblia. Deus não nos deixou às escuras, mas Deus traz à luz a revelação. É importante que saibamos, em terceiro lugar, que a intimidade com Deus traz revelação. Você quer saber sobre sua vida? Você quer saber o próximo passo? Você quer saber o que Deus quer fazer? Tenha intimidade com Deus. Porque na intimidade Deus revela quem Ele é. Ele revela quem nós somos para Ele. E Ele revela o seu propósito para nós. Deus faz isso na sua palavra, através de diversos relacionamentos que Ele tem com homens e mulheres. Mas tem uma que eu acho que exemplifica bem o que eu quero que vocês entendam. Que é o relacionamento de Pedro com Jesus. Um dia, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, para os discípulos, e disse assim, o que é que eles estão dizendo que eu sou? O que o povo está falando sobre mim? Aí eles começaram a responder. Eles estão dizendo muitas coisas. Aí Jesus perguntou, e vocês? O que me dizem que eu sou? E aí nessa conversa, Deus revela, né? Deus mostra através dessa conversa de Jesus com Pedro, como é que Ele faz comigo e com você. E o texto diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus perguntou, e vocês, quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando disse o Cristo, essa palavra significa Messias. O ungido, aquele que haveria de vir, que nós esperávamos. E Jesus disse assim, desculpa. Jesus disse, não foi carne que revelou, não foi alguém, não foi um homem ou uma mulher, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso. A revelação de Deus mostra quem Ele é. Quando você busca Deus, Deus vai mostrar para você quem Ele é. Que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é o seu Pai celeste. Exatamente quem Ele é. Eles esperavam o Messias. E Jesus e o Espírito Santo revelou a Pedro, Ele é o Messias. O que é que você precisa? Você precisa de um Deus poderoso que vai resolver a sua situação? Você precisa de Deus que é um homem de guerra, que vai à frente das suas guerras e vai vencer a guerra para você? Deus é esse Deus que tudo é para você, que tudo preenche, que tudo responde. E se você o buscar, Ele vai revelar
aquilo que você precisa dele. Amém? Mas nessa dinâmica, quando você olha para Deus, entende e vê quem Deus é, Ele também revela quem você é para Ele. E Jesus disse: Pedro, tu és pedra. Ele disse assim: Pedro, tu és pedra. Mas aqui essa palavra é Petros, que é uma lasquinha. Pedro, você é uma lasquinha, uma pequena pedra. Mas sobre esta palavra, sobre esta pedra, sobre a afirmação de que eu sou Messias, sobre mim, que é a rocha, que é Petra, eu edificarei a minha igreja. Deus, através do seu Espírito, revela quem Ele é, mas Ele revela quem Pedro é. Ele falou: Pedro, você é uma lasquinha, mas você é parte de mim, você tem a mesma consistência que eu. E sabe o que eu vou fazer com você, Pedro? Você vai ser líder da igreja. Eu te dou as chaves do reino dos céus. E Pedro se constituiu o grande líder da igreja. Amém? Quando você se aproxima de Deus, Deus fala para você quem você é. E Deus revela o propósito que Ele tem para você. Porque Deus tem um propósito especial para você na terra. Você veio aqui para viver as maravilhas do Senhor, para tocar pessoas, para ser pleno, para ser feliz. E Deus tem um propósito na sua vida e Ele faz isso. Ele revela o propósito que Ele tem para você. Você carece de alguma revelação de Deus? Busque a Deus, que Deus vai falar com você. Eu me lembro que nós estávamos uma vez numa reunião de oração, logo no começo da igreja, e naquela época eu era, pastora, não tinha esse negócio de ser pastora, não tinha unção de pastora naquela época, eu era a esposa do pastor, né? E eu cumpri algumas coisas que se esperava de mim, mas talvez nem todas, eu não sei. Mas eu me lembro que eu comecei a buscar Deus e falar: Deus, o que é que o Senhor quer para mim? Eu não quero fazer o que os homens esperam, eu quero fazer o que o Senhor tem para mim. E eu comecei a buscar Deus. E num dia, num culto de quarta-feira, o Espírito Santo me tomou e começou a falar comigo. E Ele me queimava os olhos, os meus olhos começaram a ser queimados assim. E depois a minha boca começou a ficar queimar. E depois eu falei: Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que é isso? Eu estou me sentindo mal. E Deus falou assim: eu estou queimando os seus olhos porque eu vou te dar muitas visões. E realmente, Deus sempre me dá muitas visões. E depois Ele queimou meus lábios e falou assim: eu vou te usar muito na palavra. Gente, sabe qual era a probabilidade disso acontecer naquela época? Eu era tão tímida, né, José Luiz? E eu tenho agora um culto e ao longo da meu ministério, Deus me usou muito na palavra. Mas Deus revelou o propósito, Deus revelou o final, Deus revelou o destino e Deus vai falando. Deus não nos deixa no escuro, Deus vai falando conosco. Em quarto lugar, a revelação de Deus, ela vem através de algumas maneiras. Primeiro, através da Bíblia. Porque a Bíblia não foi escrita por homens que tiveram vontade de contar uma história, mas foi escrita por homens divinamente inspirados. A palavra de Deus diz que o Espírito soprou. Às vezes, outro dia eu estava conversando com o Lamartine e eu falei: Lamartine, tem um evangelho que cita a oração que Maria fez quando o anjo falou com ela. Como é que o evangelista sabe o que ela orou se não estava lá? Não é um questionamento normal? Ele me disse assim: a própria palavra fala de si, que o Espírito soprou. Então, aquele que crê que o que está escrito foi exatamente o que Deus quis revelar a nós. E a palavra é clara sobre isso. Lá em 2 Pedro 1:16-21 diz assim: porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, não falamos da vinda de Jesus com história da carochinha, não. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade,
pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro está dizendo assim, o que eu estou contando para vocês não foi inventado, mas eu estava lá no Monte da Transfiguração e lá eu vi quando Deus falou, este é o meu filho, por isso eu sei que ele é filho, que Jesus é filho. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Aquilo que eu falei para vocês. A Bíblia é uma lanterna que você põe num quarto escuro para saber o que tem na tua frente. É aquilo que ilumina o teu caminho para saber o próximo passo, para você não cair, né, num buraco nem nada. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, preste atenção, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Você crê nisso? Crê nisso? Que a Bíblia foi inspirada por Deus. Entretanto, homens falaram da parte de Deus. Eles que falaram, eles que escreveram. Mas foi da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Então, quando você lê a Bíblia, creia na Bíblia. Né? O pastor João Carlos falava que ele cria de capa a capa. Até na capa ele cria. Mas a Bíblia é digna de aceitação e da nossa fé plena. Deus fala através de sonhos e visões. Linguagens do Espírito Santo são os sonhos e as visões. E a palavra lá em Joel 2:28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Deus fala através de sonhos. Quando Salomão, o rei Salomão, buscou ao Senhor com muitas ofertas, com uma oferta extravagante, Deus falou com ele e perguntou: Salomão, você pode pedir o que você quiser, porque a sua oferta me agradou, eu vou te dar o que você quiser. E ele disse: eu quero sabedoria para governar sobre o povo. E Deus disse para ele: porque você não pediu a vitória sobre os seus inimigos, porque você não pediu riqueza, mas pediu sabedoria para o bem do povo, eu vou te conceder tudo isso. E a gente sabe que Salomão foi o rei, o homem mais próspero da terra. E sabe, muita gente não observa isso, mas Deus falou com ele em sonho. Deus se revelou a Salomão, nessa história que eu estou te contando, em sonho. Deus falou com José, o pai de Jesus, e deu a direção para ele de tudo que ele tinha que fazer em sonhos. Quando Maria estava grávida, o anjo falou com ele em sonho: pode casar com ela porque ela está grávida do Espírito Santo, ela não te traiu. Quando Jesus nasceu lá em Belém, Deus falou com José em sonho: vai embora, porque Herodes vai tentar matar o menino. Ele foi embora para o Egito. Quando ele estava no Egito, Deus falou em sonho: volta, porque aquele que queria matar o menino já está morto. Deus foi falando com ele através de sonhos. Então Deus fala conosco através de sonhos. Fala através de visões, vai mostrando a visão. Eu tenho muitas experiências de sonhos. Deus fala muito comigo em sonho. Quando eu sonho, eu já fico atenta porque vai acontecer. Mas teve um sonho que foi muito marcante. Quando Lamartine se candidatou a deputado federal, ele ficou como primeiro suplente. Então a gente ficou esperando, né, em Deus, ele abrir aquela porta que ele havia prometido. E durante esses anos de espera, depois do primeiro ano, no começo do segundo ano, eu tive um sonho.
E nesse sonho, chegava em casa o Francisco Rossi, com uma comitiva, e nós subíamos para o segundo andar, num dos cômodos da casa, e fazíamos uma reunião com ele, e com essa comitiva, aqueles homens. E aquele quarto estava mal acabado, ele não tinha acabamento nas paredes. Depois disso a gente descia, e quando eu descia não era mais minha casa, era um lugar muito lindo, parecia a entrada de um edifício bem elegante. E a hora que eu saía, tinha no edifício espelho d'água. Sabe espelho d'água? Quando tem água assim, em volta dos... E eu tive esse sonho. E aí, Deus foi falando comigo. Na época, o Francisco Rossi se candidatou e eu falei para o Lamartine, pode apoiá-lo, porque eu creio que aquele sonho significa que ele vai fazer parte da nossa vida. Dito e feito, quando ele foi pedir o apoio do Lamartine, ele marcou um jantar em casa, eu preparei o jantar. A hora que eu estava sentada com ele, com a esposa, eu, o Lamartine, eu virei para ele e falei assim, eu já vi esse momento em sonho. E Deus me falou, esse apoio vai ser um apoio não bem sucedido, era o quarto mal acabado. Mas quando esse momento passar, quando eu descia, o Lamartine vai para Brasília, porque aqueles edifícios com espelho d'água é muito próprio de Brasília. Os principais edifícios em Brasília têm espelho d'água. E Deus me falou, depois que isso passar, ele vai para Brasília. Dito e feito. Naquela eleição, o Lamartine apoiou o Rossi, ele foi em casa, foi exatamente como falou. E depois disso, um dos candidatos da coligação deles candidatou a prefeito e ele foi eleito e o Lamartine então assumiu a cadeira dele em Brasília. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Deus fala muito, mas sonhos eu tenho inúmeros para contar para vocês. Deus mostrando o futuro. Quando eu viajo de férias, eu tenho que tomar cuidado, porque sempre Deus me dá algum sonho que acontece depois. Eu me lembro que quando eu fui para Israel a primeira vez, o meu anseio era ir para Jerusalém, a cidade do governo mundial. E eu fiquei em expectativa, me consagrando a Deus. Falei, Deus, quando eu chegar em Jerusalém, eu quero que o Senhor fale comigo sobre o governo do Brasil. Gente, a primeira vez que eu fui para Jerusalém, Deus me deu um sonho de revelação sobre o governo do Brasil. Foi tão incrível, esse sonho algumas poucas pessoas só sabem. Mas ainda está para se cumprir plenamente o sonho que Deus me deu. Foi incrível. Deus fala com a gente em sonhos e visões. Eu me lembro, eu estou contando experiências minhas, gente, mas não sou a única que tem experiências. É porque eu sei delas, entende? Mas visões, por exemplo. Há pouco tempo, um culto de oração, a pastora Marlu estava orando e ele me chamou, orou por mim, eu caí no espírito. E eu fui arrebatada. E Deus me deu 5 visões. Eu era levada em espírito para certos lugares. E Deus falou, esses serão 5 momentos da vida de vocês. 2 já aconteceram, plenamente, exatamente como eu vi. E um deles, só para confirmar com vocês. Eu entrava na minha casa, tem uma sala de TV, o Lamartine sentado no sofá. E eu entrava e via ele pregando na televisão. Aí eu falei, eu acho que ele vai ter um programa de TV. E fiquei esperando esse momento acontecer. Na pandemia, ele gravava, as primeiras vezes ele gravava. Depois ele fazia ao vivo, mas à noite a gente assistia, né? Porque passava a mesma palavra. E eu me lembro que quando eu entrei, ele estava sentado e eu vi ele na TV, assistindo ele online, né? Projetado na TV, Deus falou comigo, esse foi o momento que você viu naquela visão. Gente, Deus vai mostrando os caminhos. Deus se revela também em profecia. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 20, 21 diz assim, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Deus fala através de pessoas que vêm e entregam profecia para você. Eu me lembro uma vez que a pastora Marlúcia, aquela que faz as vigílias. Eu estava chegando na igreja e ela falou assim, Lília, eu te vejo com malas, você vai viajar. Eu falei, não, Marlúcia, você está enganada. Quem vai viajar é o Lamartine, ele vai viajar com o Daniel. Eu não vou viajar com eles.
Não, então se prepare que você vai viajar que eu dividi mala. Eu falei, tem nada a ver. Dito e feito, meus irmãos. Isso foi, sei lá, uma semana antes da viagem. Naquela semana minha sogra ficou doente, sem ter doença e morreu. E o Lamartine tinha marcado aquela viagem e falou, agora eu quero que você e a Érica vão comigo também. E aí fui eu fazer minha mala e viajar. Deus me avisou que eu ia viajar com ele. Eu me lembro uma vez que, quando a Érica era pequenininha, tudo eu chamava ela e a gente ia orar. Um dia no começo do nosso ministério, nós queríamos mudar para Tulsa. Fazer um curso teológico em Tulsa. E nós começamos a orar a Deus e o Lamartine começou a pedir o visto e nada. Negou uma vez, negou outra vez, na terceira vez... Era a terceira tentativa. Eu chamei, Érica, vamos orar porque agora vai ser a última vez. O pai falou que só vai pedir agora. Vamos orar para Deus abrir essa porta. Aí nós começamos a orar, ela devia ter uns 5 anos. Nós começamos a orar, ela virou para mim e falou assim, mãe, Deus me falou que o pai vai muito para os Estados Unidos, mas agora não vai não. Deus revelou para ela que a gente não ia, dito e feito, negado. E só Deus foi dar o visto o dia que nós desistimos daquele projeto, porque não era o projeto de Deus. Amém? Então, meu querido, não viva no escuro. Aprenda a receber revelação e a vontade de Deus. Deus fala através da impressão, uma voz interior. Deus pode falar ao seu espírito. Quando você tiver uma convicção muito forte, quando a paz fugir do seu coração, é Deus falando no seu coração. Então, saiba que Deus é aquele que é luz. E aquele que é luz não deixa você andar em trevas, mas anda na luz. Anda com Deus, anda em intimidade, busque ao Senhor. Deus vai mostrar o teu futuro. E uma coisa Deus deixou claro na sua palavra, que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito, para dar o fim que desejamos, um bom fim, um bom futuro, paz, prosperidade nas nossas vidas. Amém? Você recebe? Eu quero orar agora e depois eu quero cantar uma música que fala, veja o Senhor. Deus quer que nós tenhamos visão de Deus. Visão daquilo que Ele é. Visão daquilo que nós somos. Visão do nosso futuro. Você não precisa andar sem direção, mas a palavra de Deus diz que o Espírito está atrás de nós e diz, este é o caminho, andai por ele. Nós não somos errantes neste mundo, mas temos aquele que nos orienta em todas as coisas, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos andar nessa esfera poderosa. Entre na esfera do Espírito Santo. E é nessa esfera que tudo acontece. É nessa esfera que Deus se revela. E é nessa esfera que Deus quer ter um encontro com você. Então nesta manhã eu quero orar por você. Feche os seus olhos. E ore comigo. Entregue a sua vida ao Senhor. E se coloque nas suas mãos para que Ele dirija os seus passos. Ore comigo assim, Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sou teu, eu sou tua. Tu és o meu Pai, o meu Senhor, o meu Redentor. Aquele que enviou Jesus Cristo para morrer por mim na cruz. E com Jesus Cristo, o Senhor tem todas as boas coisas. O Senhor tem vida plena, vida abundante. Senhor Deus, eu quero viver esta vida abundante. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver o futuro. Eu quero ver qual será o próximo passo que o Senhor espere que eu dê. Senhor Deus, fala comigo através do teu Espírito, porque o Senhor é aquele que é luz. E eu sou teu e ando na luz. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.